Bem-vindos à disciplina de História da Filosofia Moderna. Meu nome é Eduardo. Eu vou acompanhar vocês nesses 8 módulos que a gente tem pela frente nesse semestre. A ideia é seguir razoavelmente perto a súmula da disciplina que vocês já têm ela divulgada. Eu vou dar, em primeiro lugar, uma orientação sobre como que eu vou tocar nesses tópicos que estão na súmula na ordem desses 8 módulos. Como eu pensei esse curso, a primeira aula, que é essa que nós estamos gravando hoje, que é o módulo 1, ela vai basicamente dar conta de 2 ideias, vamos dizer assim, que fazem da transição da Idade Média para a Idade Moderna, e esse primeiro módulo vai ter como título Renascença e Humanismo, onde esses autores que vão ser rapidamente tratados hoje aqui, eles, de certa maneira, situam-se, vamos dizer assim, nessa passagem da Idade Média para a Idade Moderna. O módulo 2, ele vai ser um pouquinho mais ambicioso. O módulo 2, ele tem como título Revolução Científica, o Telescópio e o Microscópio. O que é a ideia desse módulo 2? É apresentar a conexão profunda que existe na Idade Moderna entre a investigação científica, a revolução científica engendrada por nomes como, por exemplo, Galileu, emblematicamente, e o modo como a filosofia desse período se organiza em paralelo às revoluções científicas do período, especialmente entre o século XVI e século XVII. Depois dos módulos 3 até o 8, a tarefa vai ser menos contextual, menos histórica e vai ser mais direcionada à análise de autores que eu considero como clássicos do período. Aqui, claro que tem um pouco, vamos dizer assim, de escolha pessoal, né, das minhas preferências para conversar com você sobre esses tópicos, né? O período da filosofia moderna ele é muito rico, do ponto de vista dos autores, do ponto de vista da diversidade dos temas, e as minhas escolhas foram as seguintes. No módulo 3, a minha ideia é falar sobre o Leviatã de Hobbes, portanto, vamos dizer assim, essa mescla muito singular entre filosofia moral e filosofia política que se dá nesse livro do Hobbes. No 4º módulo eu vou avançar para as Meditações do Descartes, que é um texto seminal, um texto fundamental na história da filosofia moderna, na história da filosofia tout court. No módulo 5 eu vou tratar do Tratado da Natureza Humana do David Hume. Nos módulos 6, 7 e 8 eu vou me dedicar à filosofia do Immanuel Kant, especialmente a crítica da razão pura. O módulo 6 vai tratar da estética transcendental da crítica da razão pura, que é os capítulos iniciais desse livro, né, talvez o mais importante na filosofia moderna. O módulo 7 eu vou tratar da analítica transcendental, da crítica da razão pura, e no módulo 8, por último, da dialética transcendental, ou seja, daqueles problemas que Kant reputava insolúveis para a metafísica da época. Então, recapitulando, esses 8 módulos, nós vamos ter a primeira aula de hoje sobre Renascença e Humanismo, o modo como se entende a transição entre Idade Média e Idade Moderna. Um módulo 2, tratar sobre o impacto das revoluções científicas do período no modo como a filosofia passou a ser concebida. Então vai ser um módulo mais sobre história da ciência, na verdade. No módulo 3, Hobbes. Módulo 4, Descartes. 5, 6, módulo 5, Hume. Módulo 6, 7 e 8, Immanuel Kant, crítica da razão pura. Ok? Então agora eu vou começar a esboçar o que seria esse módulo 1, falando sobre renascença e humanismo. E a ideia, a título de introdução para esse módulo, eu queria fazer um rápido comentário sobre o modo como eventualmente a gente ouve, especialmente aqueles filósofos que são mais dedicados à filosofia antiga. Quantos de vocês já não ouviram algo do tipo, mas está tudo lá no Platão, está tudo lá no Aristóteles, né? Ou seja, o pessoal que estuda filosofia antiga, que tem paixão por filosofia antiga, e com justa razão, porque é um período realmente impressionante do pensamento, né, costuma dizer algo do tipo, né, isso está tudo lá no Platão, isso está tudo no Aristóteles. Né? A gente pode retomar qualquer diálogo do Platão, qualquer texto clássico do Aristóteles, que a gente vai reencontrar os problemas que os filósofos passaram o resto da história dessa disciplina estudando.
como que se de algum modo, por alguma infelicidade talvez, a filosofia de certo modo não avançasse, né? Se a gente tivesse hoje no século XXI discutindo tópicos que já estavam lá na metafísica de Aristóteles ou estivessem lá em algum diálogo do Platão. Mas assim, a alta efervescência da Idade Moderna, né, o modo como essas ideias se articulam, né, o modo de conceber a filosofia na Idade Moderna, eu creio que é o maior desmentido dessa ideia segundo o qual a filosofia não progride, né, ou pelo menos que não avança o conhecimento. O que é interessante na Idade Moderna, quando a gente olha para esses autores, é perceber como que Galileu, Descartes, Spinoza, Leibniz, Hume, Newton, Locke e tantos outros pensaram coisas que seriam impensáveis em épocas anteriores. Exatamente porque eles são frutos de uma grande revolução científica e de uma grande revolução cultural, né? E esse curso todo ele vai ter no pano de fundo essa compreensão da radicalidade da filosofia moderna que a gente encontra nesses autores. Ou seja, né, me parece que a filosofia moderna é exatamente aquele momento onde, de algum modo, que a gente vai procurar descobrir qual é, a filosofia avançou, né, no sentido de pensar determinados problemas e dar solução para determinados problemas que não foram pensados antes. E por uma razão muito simples, não foram pensados não por falta da criatividade daqueles autores, aliás, criatividade que era, né, abundante, mas simplesmente porque aqueles problemas não apareciam para eles, porque a cultura e a ciência da época não permitia que eles aparecessem. Então, eu quero deixar bem claro já, vamos dizer assim, no início, a ideia de que o que vai orientar a minha investigação nesse semestre, o que vai orientar o modo como eu vou expor para vocês esses autores, né, recapitulando, Hobbes, Descartes, Hume e Kant, essa escolha que eu fiz desses autores, vai orientar o meu modo de investigar eles, tendo no pano de fundo essa ideia de o quão revolucionário foi esse período para a história da filosofia e o quanto a gente pode ver de fato a apresentação de novos problemas e a apresentação de soluções para esses novos problemas que a gente não vai encontrar nos clássicos da Antiguidade, muito menos na Idade Média. Então, sobre a transição entre Idade Média e Idade Moderna, como que isso ocorre? Quais são os momentos importantes nessa transição? Dada a diversidade cultural, política e religiosa do mundo ocidental no medievo, né, é tarefa realmente difícil demarcar com exatidão essa transição entre Idade Média e Modernidade. E, por certo, essa transição ocorreu em ritmos distintos, né, no que hoje nós chamamos Holanda, França, Alemanha, Inglaterra, Espanha ou Portugal. A gente imaginar que existe um momento na história do Ocidente onde as pessoas deixaram de viver na Idade Média e passaram a viver na Idade Moderna, né, isso não é de fácil precisão, exatamente pela diversidade cultural, política, religiosa, da dinâmica das diferentes sociedades dentro da sociedade europeia, né? Certamente não aconteceu com a mesma velocidade na Holanda do que em Portugal, não aconteceu pelas mesmas razões na França do que na Inglaterra, essa transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Mas, mesmo que a gente tenha, vamos dizer assim, esse panorama de que não existia uma homogeneidade nessa transformação entre a Idade Média e a Idade Moderna nos diferentes momentos da Europa, tem algumas datas e alguns períodos e alguns eventos que tornam essa transição mais clara, né? Quando a gente olha para os manuais de história, pelo menos esses momentos vão aparecer. Quais são? O mais emblemático, a queda de Constantinopla em 1453. Né? O que significa a queda de Constantinopla nesse período? Significa o esfacelamento das fronteiras do Império Romano, especialmente na direção do Oriente. Né? Assim, e o Império Romano o que é? É a forma, né, de unificação política do medievo. Assim, se a gente pode considerar o que marca uma unidade, assim, na história da Idade Média, é exatamente a hegemonia política
a evolução e involução do Império Romano, né? Então, quando esse império começa a se desfazer, a gente começa a sentir no ar, né, a possibilidade de que algo diferente venha a acontecer depois. A segunda, que nos interessa de modo muito peculiar a nós, americanos ou latino-americanos, é a primeira viagem de Colombo em 1492. Né? E o que ela representa para o imaginário e para a ciência e para a geopolítica da Europa? Né? Representa a extensão brutal dos limites geográficos do mundo conhecido e, portanto, dos costumes conhecidos. A gente vai ver ainda nessa videoaula de hoje a figura do Montaigne, por exemplo, né, que escreve um ensaio sobre os canibais. Né, sobre os canibais aqui, os nossos índios, né, no nosso litoral brasileiro. Dando conta de, bom, olha o que esse pessoal estava fazendo, né, por exemplo, com os seus inimigos, quando capturados e levados a um banquete, uma espécie de festim, que o Montaigne descreve, né, não sem tomado de algum horror, mas também considerando as diferenças de culturas entre, por exemplo, os costumes dos nossos índios aqui no século XVI e os costumes de outros povos, por exemplo, do Oriente, fazendo essa comparação. Então, quando você coloca essa expansão do mundo conhecido, você também tem aí, né, um contato de grande impacto, né, com culturas completamente diferentes, com gentes completamente desconhecidas até então. E, de novo, né, essa evolução na geografia do mundo conhecido começa a trazer determinadas fissuras no modo como se concebe, por exemplo, a moral, no modo como se concebe a diversidade dos costumes, no modo como se concebe, inclusive, a extensão do poder político para além das fronteiras da Europa nos processos de colonização da América. E ainda um outro grande momento, vamos dizer assim, dessa transição da Idade Média para a Idade Moderna é aquilo que a gente agora estamos comemorando aí já o aniversário, né, dos 500 anos, que é a Reforma Protestante, em 1517. E o que é a Reforma Protestante? Eu vou depois procurar detalhar alguns aspectos mais da teologia e da filosofia envolvida nisso. Mas onde é que ela toca, né, nessa transição entre Idade Média e Idade Moderna é exatamente um claro desafio à hegemonia do catolicismo como um dos principais condutores da vida espiritual do Ocidente até então. Né? Grosso modo, a gente pode considerar toda a Idade Média como, vamos dizer assim, aquele momento de contato entre as fontes clássicas, especialmente Aristóteles, e o pensamento católico, o pensamento cristão. E o que você tem durante toda a Idade Média? Claro que você tem um sem número de heresias, claro que você tem um sem número de interpretações diferentes para os textos clássicos da tradição judaico-cristã. Mas em nenhum momento você tinha um desafio da ordem do político, né, para a hegemonia desse pensamento católico. E a reforma é exatamente isso. A reforma, entre outras coisas, causa um cisma profundo na hegemonia política do catolicismo e que começa, vamos dizer assim, a tornar essa transição do medievo para a Idade Moderna uma realidade. Então, recapitulando, vamos dizer assim, os três grandes momentos de ruptura entre o mundo antigo da Idade Média e a Idade Moderna é o esfacelamento das fronteiras políticas do Império Romano, com a queda de Constantinopla em 1453, a primeira viagem de Colombo, em 1492, que acaba dando a acidental descoberta do nosso continente, e, por último, a Reforma Protestante de 1517, a qual a gente comemora os 500 anos hoje. Então, assim, esses três momentos, por mais diversas que sejam as realidades das diferentes comunidades políticas da Europa, nesse período,
por mais diferentes que tenham sido os ritmos de transição entre Idade Média e Idade Moderna, nesses diferentes lugares, como por exemplo Holanda e Portugal, pensem por exemplo em dois momentos emblemáticos dessa transição, onde de fato os ritmos foram muito diferentes, né? Você tem, apesar dessa diferença, três grandes momentos, todos eles dando conta do final do século XV, né? Da metade do século XV até o comecinho do século XVI. Então veja que o primeiro grande momento é 1453, depois o terceiro grande momento é 1517, então nós estamos falando de um período de, sei lá, 70 anos, né? Onde essas transições em diferentes lugares estão acontecendo e estão dando o pano de fundo, o caldo cultural, político, religioso e filosófico para essa transição entre Idade Média e Idade Moderna. Eu quero falar rapidamente sobre uma passagem que vocês encontram num dos livros que consta na bibliografia do programa, que é o volume 3 da História da Filosofia, do Dario Antiseri e do Giovanni Reale. Lá pelas tantas, nesse livro, a gente lê o seguinte. Eles estão falando no contexto da transição exatamente da Idade Média para a Idade Moderna, e eles dizem o seguinte, cito, com efeito, as grandes aquisições historiográficas de nosso século mostraram que a Idade Média foi uma época de grande civilização, percorrida por fermentos e frêmitos de vários tipos, quase que totalmente desconhecidos pelos historiadores do 800. Portanto, o Renascimento, que constitui a peculiaridade da Renascença, não é o renascimento da civilização contra a incivilização, da cultura contra a incultura e a barbárie, do saber contra a ignorância. Ele é muito mais o nascimento de outra civilização, de outra cultura, de outro saber. Encerro aqui a citação. Algumas observações importantes para a gente começar a introduzir termos como, por exemplo, renascença e depois humanismo. A gente precisa afastar uma certa concepção, que é completamente errônea, sobre a Idade Média. A ideia de que a Idade Média é mais ou menos um bloco de treva, um bloco de obscurantismo entre a Idade Clássica e a Idade Moderna. A Idade Média não foi isso. Quando a gente assim, usa, inclusive o próprio termo medieval, como para referir a algo que tem, vamos dizer assim, uma caracterização, né, pejorativa, a gente acaba por desconhecendo a diversidade, né, a multiplicidade, a efervescência da cultura primitiva. E é uma imagem muito comum pensar a Idade Média como uma espécie de hiato civilizatório entre a Antiguidade Clássica e a Renascença, como se a Renascença fosse algo, bom, agora sim, né, aqui na Itália, por volta dos 500, a gente agora está redescobrindo a civilização que a gente tinha perdido na Idade Média. Isso absolutamente não é o caso, isso é absolutamente falso achar que a Idade Média tem esse caráter totalmente pejorativo. Eu vou explorar alguns outros aspectos dessa citação do Reale na sequência com vocês. Quando a gente altera essa concepção usual sobre a Idade Média como um período de trevas e obscurantismo, quando a gente retira do termo medieval esse aspecto pejorativo, a gente acaba fazendo justiça a um sem número de autores, né, e textos fundamentais da Idade Média, que imagino que vocês agora já estão num curso de filosofia moderna, vocês já devem ter tido contato com esses textos nas disciplinas anteriores e devem ter percebido o quão rico, o quão divergente era, sobre vários aspectos, as concepções desses diferentes autores, na Idade Média. Eu não vou, obviamente, querer detalhar isso com vocês, porque o nosso foco aqui é outro. Mas, por outro lado, mesmo que quando a gente reconhece essa diversidade de autores e temas, a gente fica com um problema, que é responder, a renascença é renascença do que, exatamente? Assim, o que está renascendo ali? A ideia de que, bom, parece que tinha alguma coisa morta, então, que você está renascendo ou fazendo ressurgir ou ressuscitando nesse período, nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna.
E, na verdade, quando a gente olha o texto que a gente acabou de ler, né, do texto de vocês, da história da filosofia do Reale, né, a gente acaba tendo que concordar com esses autores quando eles dizem que se trata do nascimento de uma outra civilização, de um outro saber, de uma outra cultura. Não que não existisse cultura, não existisse civilização, e agora nós estamos renascendo ela aos moldes, né, à imitação dos antigos. Né? Não se trata disso, mas se trata de perceber o quão diferente é essa civilização, o quão diferente é essa cultura, o quão diferente é esse saber em relação à Idade Média e também em relação à Antiguidade Clássica, né, greco-romana. Ou seja, né, tem algo novo, tem algo que aparece ali e que a gente dá esse nome de Renascença. Lembre-se quando, né, a gente começou a falar sobre isso nessa videoaula, né, eu chamei a atenção para o fato de que toda a minha compreensão, né, desse período da Idade Moderna, qual eu vou tentar passar para vocês, né, nesse curso, é de perceber o quão radicais são essas alterações que a gente tem nesse panorama. Né? O quão novo é o pensamento dessa Idade Moderna. Uma outra passagem importante desse texto base de vocês, do Reale e do Anticelli, na História da Filosofia, volume 3, que vocês encontram na súmula da disciplina, né? Os autores dizem o seguinte, cito, a Renascença, portanto, representou grandioso fenômeno espiritual de regeneração e de reforma, no qual o retorno aos antigos significou reviviscência das origens, volta aos princípios, ou seja, retorno ao autêntico. E também nesse espírito que deve ser entendida a imitação dos antigos, que se revelou o estímulo mais eficaz para que os homens encontrassem, recriassem e regenerassem a si próprios. Então, assim, a gente pode agora estar em condições de começar a pensar o que é, né, essa renascença, o que é essa outra forma de olhar para o legado clássico grego e latino, né? O que é essa imitação dos antigos que a Renascença procurou fazer. Né? E uma pergunta assim, interessante aqui é pensar o que há de filosoficamente renovador entre a metade do século XIV e o começo do século XVII. Esse período aqui, né? O que ocorre aqui? Né? E responder essa pergunta é compreender a transição entre a Alta Idade Média e a modernidade. Pois bem, tem várias coisas que são relevantes e que estão acontecendo nesse período, e um sem número de autores. Mas eu queria chamar a atenção para alguns aspectos estruturais, né? Alguns marcos, vamos dizer assim, que resumem a atividade intelectual do período. E talvez um dos aspectos mais impressionantes, vamos dizer assim, dessa transição da Renascença, né? Um dos traços mais impressionantes do período é aquilo que a gente pode chamar de uma recuperação do acervo intelectual das fontes clássicas. Não do Aristóteles, propriamente dito, que foi amplamente discutido, glosado e comentado na Idade Média, mas a recuperação do platonismo, do neoplatonismo, do epicurismo, do estoicismo e, em especial, do ceticismo, tanto na sua versão acadêmica quanto na sua versão pirrônica. Eu vou dar muita ênfase nisso ainda nessa aula, especialmente na figura do Montaigne, né, como sendo, vamos dizer assim, um exemplo muito claro dessa diferença entre assim, a transição da Idade Média para a Idade Moderna, com o ressurgimento de temas que são clássicos no ceticismo grego, que, por N razões, todas essas escolas, platonismo, neoplatonismo, epicurismo, estoicismo, e em especial o ceticismo, ficaram como que barrados, ficaram que como fora, vamos dizer assim, do baile das ideias na Idade Média.
Por N razões, e a mais óbvia de todas é simplesmente pelo desaparecimento das próprias fontes, das próprias obras. Né? Em grande medida eram inacessíveis para o período. Né? Enquanto você tem uma grande tradição de divulgação dos textos de Aristóteles, né? Esse outro conjunto, né, que mostra a diversidade do período clássico, ela fica, de alguma maneira, soterrada. Né? Fica nos bastidores, ela não aparece muito na Idade Média. E vamos dizer assim, dos fermentos intelectuais desse momento da Renascença é exatamente parar de olhar só, vamos dizer assim, para o legado aristotélico e abrir a visão desses homens no período para a compreensão de quão dramaticamente diferente era o cenário intelectual na filosofia na Grécia, olhando exatamente para as diferentes escolas que a gente tem de pensamento no período. Então, um traço que marca muito do que é a de comum entre os diferentes autores da Renascença, do humanismo, dessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, é perceber a recuperação dessas fontes clássicas e o modo como essas fontes clássicas, e aqui, né, eu vou colocar mais tintas, vamos dizer assim, na recuperação do ceticismo, mas a gente poderia igualmente colocar, né, um peso enorme, por exemplo, na recuperação do platonismo e do neoplatonismo. Né? A gente pode pensar, em grande medida, isso vai ser tópico do módulo 2, né, a revolução científica dos séculos XVI e XVII como sendo movido em grande medida por certas ideias do platonismo. Né? A gente vai ver isso com calma na próxima aula, como que isso ocorre. Né? Mas, retomando o nosso tópico aqui, né, o que marca a estrutura dessa mudança da Idade Média para a Renascença e, portanto, para a Idade Moderna, é uma visão menos monolítica do legado clássico, especialmente da filosofia do Aristóteles. Agora, no próprio Aristóteles, também nesse período da Renascença, a gente nota uma mudança de foco, né? Especialmente na importância que é dada aos textos de Aristóteles e à escolha sobre esses textos. Uma coisa que a gente passa a ver na Renascença, que a gente não via muito na Idade Média, por exemplo, é uma discussão mais ampla dos livros da poética, por exemplo, do Aristóteles. Coisa que não era exatamente o foco da discussão na Idade no medievo. E um outro aspecto interessante é a recuperação dos textos de Aristóteles, não do ponto de vista da teologia, né? Não do ponto de vista desse casamento, nem sempre fácil de fazer, entre aristotelismo e cristianismo, né? Mas a recuperação do corpus aristotélico do ponto de vista de uma filosofia natural, né? Do ponto de vista da evolução das ciências particulares, né? Que também, em grande medida, é um dos legados da Renascença. Olhar para o corpus aristotélico, olhar para os textos de Aristóteles, não do ponto de vista da teologia, mas do ponto de vista da filosofia natural, do ponto de vista da nova ciência que surge. Agora, os termos renascença e humanismo, eles andam juntos, tá? Assim, é muito difícil a gente fazer uma divisão que não seja arbitrária entre o que seria esses rótulos, né? Renascença e humanismo. Mas, assim, eu não posso deixar de me furtar de observar que, de certa maneira, né, o humanismo é uma espécie de laboratório intelectual da Renascença. Né? E, geograficamente, um laboratório que se deu num país particular, que é a Itália. Né? É claro que o meu sobrenome Vicentini aqui vai deixar, vamos dizer assim, uma marca de por que eu quero falar disso. Não porque eu sou descendente de italiano, eu acho que tudo aconteceu lá, como vários aqui no estado. Mas não. Por acidente, talvez, por uma certa confluência de liberdades políticas, por uma certa confluência de autores, etc., a Itália acaba sendo, né, o fenômeno desse laboratório da Renascença. E aí, né, nomes como Petrarca, Lorenzo Valla, Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, que vocês vão encontrar esses nomes em todos os manuais que vão discutir humanismo e renascença, esses nomes vão aparecer. E, em particular, vai aparecer a figura do Leonardo da Vinci como sendo o modelo do homem da Renascença, essa fusão muito particular
entre arte e ciência, né? Então, quando vocês vão olhar, por exemplo, o impacto da Renascença nas artes, é impossível não passar, por exemplo, pela figura e as realizações do Leonardo da Vinci. Ou seja, não é possível entender esse período sem passar por uma compreensão do que acontece na Itália nesse período. Um outro aspecto que eu acho sensacional nesse período, entre Renascença e Humanismo, é uma recuperação, né, do papel da retórica, né? A gente sabe, né, que tem, vamos dizer assim, pelo menos desde os sofistas de Platão, né, uma certa bronca entre filosofia e retórica, ou seja, né, o quão diferentes são as missões de descobrir a verdade ou de convencer os outros de alguma coisa, né? Para, vamos dizer assim, usar de um modo bem claro a diferença entre a concepção do método dialético da filosofia e da retórica. Só que nesse período da Renascença, especialmente nesse contexto da Itália, que eu estava desenhando para vocês, existe uma recuperação, né, surpreendente da retórica versus a filosofia. E aqui eu queria chamar a atenção para vocês de uma indicação bibliográfica. A gente vai colocar a capa do livro para vocês darem uma olhada depois, né? De uma indicação bibliográfica que não está na súmula, mas é que eu vou tornar disponível o texto para vocês, de um filósofo contemporâneo, português, chamado Leonel Ribeiro dos Santos, que em 2004 editou um livro chamado Linguagem, Retórica e Filosofia no Renascimento, que é um livro precioso, sobre vários aspectos, o qual eu recomendo a leitura integral para vocês, né? Naquele domingo, se vocês não tiverem muita coisa para fazer, por favor, peguem esse livro e devorem ele, né? Eu vou fazer um breve comentário, uma passagem de um artigo que consta nesse livro do Leonel Ribeiro dos Santos. O artigo chama o seguinte: Viragem para a Retórica e Conflito entre Filosofia e Retórica no Pensamento Renascentista. E lá pelas tantas o Leonel diz o seguinte: sem prejuízo do reconhecimento das linhas de continuidade que existem, também a esse respeito entre a Idade Média e o Renascimento, pode, contudo, falar-se de uma viragem dos pensadores humanistas para a linguagem e para a retórica, a qual é acompanhada pela adoção explícita ou tácita de um certo número de pressupostos ou axiomas entre si solidários que definem o que se poderia chamar um logos retórico. Não podendo, embora, demorarmos no comentário que cada um deles exigiria, aqui os enunciamos. São eles, diz o Leonel. Primeiro, o reconhecimento da importância social, antropológica e mesmo ontológica da linguagem. Segundo, a afirmação do primado da vida ativa e da vida civil sobre a vida contemplativa e privada. Terceiro, a concepção do homem não apenas como um ser dotado de razão, mas, sobretudo, como um ser de ação, de paixões e de afetos. Quarto, a afirmação da retórica como ciência civil e da racionalidade retórica como uma racionalidade prudencial fundada no reconhecimento de uma essencial e íntima relação triangular entre sapiência, eloquência e prudência. E por último, quinto, a afirmação, enfim, da íntima e natural solidariedade entre sabedoria e eloquência. O que a gente vê nessa citação do Leonel? Na verdade, aqui tem um resumo, vamos dizer assim, de um espírito que anima a Renascença e o humanismo, né? Veja, vamos olhar para o segundo aspecto que ele chama a atenção. A afirmação do primado da vida ativa e da vida civil sobre a vida contemplativa e privada. Quando a gente olha para a Renascença e olha, por exemplo, a vida intelectual da Renascença, qual é a imagem que a gente tem, né? Bom, talvez eu tenha visto demais aquele livro, O Nome da Rosa, e tenha ficado impressionado com algumas coisas, mas no imaginário do senso comum, quando a gente pensa no que é um estudante da Renascença, um estudioso na Renascença, um homem letrado, desculpe, na Idade Média, o que a gente pensa? Um monge sentado sozinho em algum lugar, numa biblioteca, em algum
né, convento, esquecido pelo tempo, onde ele está lá sozinho, absorvendo, né, o conhecimento dos clássicos em algum livro que tenha, sei lá, meia dúzia de cópias espalhadas pela Europa. É um empreendimento solitário. Né? Assim, o empreendimento da discussão, assim, do pensamento é, em grande medida, né, uma certa imagem que nos passa de um empreendimento solitário. Quando a gente pensa no modo como o próprio catolicismo imagina o exercício intelectual, o exercício espiritual, tem sempre esse elogio da vida contemplativa e do desapego das coisas do mundo. Né? Assim, o meu reino não é desse mundo, a gente deve ler em alguma parte da Bíblia lá. O que está sendo dito aqui? Né? Que a atividade do conhecimento, a atividade da vida contemplativa, ela é um exercício individual, desconectado do entorno social. Né? O que você sabe, o que você aprende, o modo como você sabe, o modo como você aprende, se dá nessa relação do intelecto com a obra, ou, na pior das hipóteses, ou na melhor para alguns, do intelecto com o divino. Tá? E o que essa recuperação da retórica nos traz de novo no ambiente da Renascença? Né? A retórica é exatamente o espaço da articulação dos interesses de um modo mais amplo. Né? É o exercício do logos no convencimento dos outros. Né? Para que eu vou ter um conhecimento? Para que eu vou adquirir um conhecimento se esse conhecimento se encerra na minha relação comigo mesmo ou na minha relação com Deus? Para que serve isso? Né? A Renascença está exatamente dizendo que o conhecimento útil, que a vida ativa, a vida inserida numa sociedade, essa sim é a vida examinada, é a vida que merece ser vivida. Né? Para colocar a coisa, né, em termos socráticos. O que interessa para o conhecimento? O modo como esse conhecimento vai operar transformações no mundo, o modo como esse conhecimento e a transmissão desse conhecimento, o modo como eu vou poder convencer vocês de algumas coisas, o modo como isso vai alterar a relação que eu tenho com outras pessoas. Isso é o que há de muito transformador, né, na Renascença. Essa dimensão do interpessoal, da comunicação, do convencimento público, da ação do intelectual no meio em que ele está. Né? Veja que se vocês quiserem ter um exemplo muito claro, né, do papel que o intelectual possa ter numa sociedade, pensem, por exemplo, não no contexto da Itália, que a gente já tem exemplo demais, mas pense, por exemplo, no contexto da Inglaterra, né, na recuperação dos ideais do Renascimento, no outro lado, né, vamos dizer assim, na ilha, né, na ilha que era a Inglaterra, e pense no caso do Erasmo, por exemplo. Né? Pense no caso do Thomas More. Né? Se vocês querem ter um bom exemplo, assistam no Netflix uma série da BBC que chama The Wolf Hall, né? Que trata da vida do Thomas More, do modo como ele estava, assim, como era um intelectual presente na comunidade da sua época e impactando a comunidade dessa época. Pois bem, esse é o ideal do homem da Renascença. Tá? É o cara que tem o conhecimento, não assim, de si para si, não de si para com Deus, mas de si para os outros. O modo como isso impacta, o modo como esse conhecimento organiza a vida da sociedade. E às vezes, inclusive, com desfechos trágicos, como é o próprio caso, né, da Inglaterra, onde esse que eu acabo de falar acaba sendo um dos mártires do cristianismo, acaba sendo, acho que eu, decapitado. Né? Pois bem, né, você assumir que o conhecimento tem um impacto na vida pública envolve também riscos, entre esses, né, nesse período, o risco de ter sua cabeça decepada. Né? Pois bem, em parte, vou dizer assim, o impacto da Renascença é esse entendimento de um logos retórico, né? Como o Leonel, nessa passagem aqui, ilustra de uma maneira belíssima. Né? Veja, o terceiro aspecto que o Leonel chama a atenção, a concepção do homem não apenas como um ser dotado de razão, mas sobretudo como um ser de ação, de paixões e de afetos. E a dimensão da retórica é exatamente a conexão que você deve fazer entre o que é dito e os afetos e as paixões que isso
traz à tona. O modo como a retórica organiza o discurso é o modo de fazer o convencimento usando, inclusive, desses recursos da paixão, dos afetos. Ou seja, a retórica fala para essa outra dimensão volitiva, vamos dizer assim, da alma do sujeito, e que isso está muito presente, né? Não à toa, esse período da Renascença, né, é um período de afloramento dessas paixões na vida civil, né? Um momento onde isso tudo se torna mais dramático em algum momento. Leem com atenção essa passagem que eu acabei de discutir com vocês, né, para que vocês entendam, vamos dizer assim, o tamanho da dimensão da retórica no espaço da Renascença. Para dar voz a algum desses nomes, a algum desses autores da Renascença e do Humanismo que de fato defenderam esse papel da retórica, eu quero chamar a atenção para vocês de um texto, né, de um autor chamado Jorge de Trebisonda, que nesse livro do Leonel, que eu acabei de comentar, ele nos passa faz uma tradução de uma das passagens desse livro do Trebisonda, que é assim, um primeiro manual de retórica que a gente tem no período do humanismo. E lá pelas tantas, esse autor, num discurso em louvor da eloquência, que é de 1430, veja, né, assim, lá no comecinho disso tudo que nós estamos falando aqui, ele escreve o seguinte, né, o Jorge de Trebisonda: consistindo a natureza do gênero humano na razão, esta razão, na verdade, nada aproveita aos homens, a não ser que seja estimulada para o uso comum através do discurso. Veja o que esse cara está dizendo aqui. Olha, a razão acontece, ela se dá no discurso, né? A natureza do gênero humano na razão, essa razão, na verdade, nada aproveita aos homens, a não ser que seja estimulada para o uso comum através do discurso. Ou seja, essa relação contemplativa do sujeito que pensa consigo próprio, ou do sujeito que pensa para com Deus, quando não tem articulação com o outro, essa razão ela fica esvaziada, né? Voltando à citação, qual seria o fruto do engenho sutil? Qual o proveito do pensamento penetrante? Qual a utilidade da melhor das invenções, a não ser que isso seja trazido à luz pela força do discurso e proposto a todos? Pelo que temos de confessar que nada melhor do que o discurso nos foi dado por Deus. Julgas que os homens podem viver entre si mudos? Preferirias que não tivessem língua? Ó, que ingratidão a tua para com Deus e para com a natureza! Pois tendo-nos ele criado homens, tu desejas convertê-los em feras e animais desumanos. Pois a razão pela qual somos homens, se não for posta em ato pelo discurso, vale tanto no homem como o fogo escondido na pederneira. Então veja, assim, a potencialidade da razão se dá na articulação da discussão com os outros, se dá nesse espaço da vida ativa, nesse espaço da vida civil. A própria ideia, vamos dizer assim, quando você confina o estudo do conhecimento, né, ao ambiente eclesiástico, ao ambiente dos monastérios, ao ambiente do retiro espiritual, né, de certa maneira você tira, né, a razão do espaço da discussão pública. E o que tem de tão radical na Renascença? Exatamente a transferência do uso da razão do espaço privado para o espaço público, né? Não é à toa que aparece nesse período autores como, por exemplo, o Maquiavel, do príncipe, dando conselhos a como que deva ser gerido um reino, né? Um intelectual dando conselhos a um rei, ao príncipe, né? Isso não seria possível em outro momento, né? Por isso que isso é tão radical. E por que isso acontece? Porque a retórica acaba ocupando um espaço fundamental. E a retórica é exatamente o espaço da articulação de razões num universo que não se dá tão somente no privado. Ele é necessariamente um espaço público. Não tem retórica para convencimento de si mesmo, né? Você não precisa se convencer, você não precisa ler um manual de retórica para se convencer das coisas. Mas você precisa, se você quiser ter, né, a pretensão de convencer outros daquilo que você está pensando e dizendo. Eu quero agora passar para um outro tópico,
que não é estritamente ligado com essa dimensão da retórica, mas ele, vamos dizer assim, espelha esse grande outro momento dessa transição da Idade Média para a modernidade, que é a Reforma Protestante. Tá? Então, eu vou tomar uma água aqui agora, enquanto eu já organizo essa próxima passagem sobre a Reforma Protestante.